Aleluia, graças a Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Nós vamos começar lendo aos Romanos, no capítulo 11, aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a seguir. Graças a Deus, a palavra de Deus em mim tem feito muito em minha vida. Eu sou um homem satisfeito, sou um homem que cada dia procuro mais crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É uma fome diária que eu tenho. Então nessa noite eu quero começar aos Romanos, no capítulo 11, verso 33 nós vamos até o 36. Amém. E depois nós vamos na sequência, continuar em Romanos mesmo. Vamos lá. Aos Romanos, capítulo 11, verso 33. É um hino, esse diz que é um hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Pai celestial, toda glória seja dada a ti eternamente. Oh, meu Deus, agora coloca dentro de nós, Senhor, o verdadeiro Mestre, o Espírito Santo. Ele possa nos usar, ó Senhor. Ele possa nos conduzir a toda a verdade e nós sermos, ó meu Deus, ajudados e abençoados por meio das Escrituras, a qual lemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já relatei, eu estou muito alegre, eu estou curado de toda a enfermidade. Um homem com 50, chegando nos 52 anos de idade, não é que ele será ou deve ser um homem doente, não é isso. Mas se fizer um exame da cabeça dele, passando pelas sobrancelhas, o cérebro dele, os olhos dele, o nariz dele, a boca, os ouvidos, o coração, a garganta, o pulmão, tudo, toda a partícula de cada membro que ele tem por dentro dele, descendo pelos rins, descendo pelo fígado, descendo pelo pâncreas, até chegar na altura da bexiga, descendo pelos intestinos. Se fizer um exame até a ponta do dedo do pé dele, qualquer coisinha aparece. E eu, para a graça do Senhor Jesus Cristo, lhes digo, eu não tenho nada. Mas você sabe o que é acordar pela manhã e não sentir, quando você levanta assim, você não sentir nenhuma fisgada em nada do corpo? Agora, não estou dizendo que continuarei assim por toda a eternidade, que esse corpo aqui não é eterno mesmo, mas momentaneamente, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus. E toda a minha cura não vem da drogaria, tal, não vem. Toda a minha cura não vem da drogaria. Ela vem, primeiramente, da fé em Jesus Cristo. Amém.
E depois das plantas medicinais. Essa é a farmácia de Deus. As plantas medicinais. Antes de Cristo, muito antes de Cristo, eles já se curavam com as plantas medicinais. Bem antes de Cristo, que foi há 2000 anos, eles já se curavam. Eles curavam o açúcar no sangue com as plantas medicinais. Eles curavam os cálculos renais com as plantas medicinais. E até hoje ela continua valendo. Agora vamos entrar no que é verdadeiro, a palavra de Deus. Acabamos de ler, eu só relatei um pouco de tanta alegria que eu tenho. Ninguém me vê triste, ninguém me vê triste. Eu escolhi ser feliz, eu escolhi ser feliz. Amém. Quem quer te ver triste é Satanás. Satanás quer te ver triste, cabisbaixo, churumingando, reclamando. Depois do choro vem a reclamação, depois da reclamação vem a angústia, depois da angústia vem você se fecha, depois você está deprimido, depois de estar deprimido vem a verdadeira depressão, depois da verdadeira depressão vem a depressão aguda, depois da depressão aguda vem outros males. Cortam logo no começo. Eu estou assim. Coisa ruim, notícia ruim, eu corto logo já na entrada. Na entrada. Porque assim é o pecado também. O pecado, se você der nada ou brecha para ele, ele entra devagarzinho. E diz que depois que aquele pecado ele é gerado ali dentro, ele produz a morte. Assim é as doenças. Assim é uma pressão mal cuidada. Vai deixando. Cuida logo dessa pressão. Ou espiritual, ou pressão alta. Cuide logo disso. Esteja no lugar correto em Cristo. Aí você vai ver. O teu coração vai bater conforme Deus programou que ele batesse. Está tudo no seu devido lugar. Assim estou eu com Deus. O meu lado, esse que eu acabei de relatar, é simplesmente o meu lado físico. Agora eu vou aplicar de uma só vez esse mesmo lado físico que eu lhes falei, eu aplico ao lado espiritual meu. Eu aplico com toda certeza, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é galardoador para guardar o meu tesouro até aquele dia. Estou descansado no Senhor Jesus Cristo. Deixei de descansar nas literaturas humanas. Deixei de descansar nas coisas do homem. Porque as coisas do homem não são como as coisas do Senhor. Isaías chega a dizer: não são os vossos pensamentos como os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Então, eu encontrei esse verdadeiro tesouro, aquele tesouro que Jesus Cristo narra numa parábola que um homem encontrou num campo. Oh, feliz é aquele homem que encontrou. Vocês notem a narrativa de Jesus, que não foi meia dúzia de homens que encontraram. Não foi 50 nem 100. Um encontrou. Que esse um pela fé seja você, que encontra esse tesouro. Esse tesouro pintaram que ele é uma igreja, que é a fulana. Não é ele, é esse tesouro ainda. Esse tesouro tem um nome verdadeiro, que é sobre todo o nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem encontra esse tesouro, ele encontra a paz verdadeira para a alma dele. Ele encontra a salvação, ele encontra o caminho, a árvore da vida. E ele vai àquela árvore da vida, a qual é o próprio Jesus, e se alimenta dele. Então, ele está ali, ele é um homem plantado junto a um ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem.
e tudo quanto fizer prosperará. Aí a Bíblia diz, não são assim os ímpios. E pensa vocês que os ímpios são só os que não confessam a Deus? Não, os ímpios estão nas igrejas. Não, os ímpios estão nos catecismos também, mas não conheceram o verdadeiro Deus e a vida eterna, ainda substituíram Ele por pertencer a um lugar. Lamentavelmente, substituíram Ele por pertencer, estão satisfeitos por pertencer a tal lugar. Se pertencer e o conheceram, amém, é isso que precisa acontecer. Agora, a fumaça do homem não o deixam ver. Igual naqueles filmes de ninja, a hora que o ninja ele solta uma fumaça, você fala, puxa vida, está tudo embaraçado agora? Agora eu me embaracei aqui com as coisas do homem, embaraça mesmo. Mas as coisas do Senhor não embaraça ninguém, nem põe em dúvida ninguém. Paulo escreveu então, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ô irmãos, quão insondáveis são os seus juízos, quão verdadeiro, quão perfeito é o juízo de Deus, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem? A intenção do Senhor. Quem compreendeu? Ou quem foi o seu conselheiro que disse para ele, fazemos assim, Senhor, vamos fazer assim? Quem? Ou quem lhe deu primeiro a ele algo? Ninguém deu nada a ele. Notem que ele desceu do céu, nascido da Virgem, emprestou o ventre da Virgem. O ventre da Virgem foi emprestado, porque a Virgem não era casada com Deus, a Virgem iria casar com José, e José respeitou, não tocou nela, até que nascesse o Senhor. Ele emprestou aquele ventre, emprestou as mamas dela, a qual ele amamentou por um período de tempo. Quando ele nasce, não tem lugar nele na hospedaria para que ele nascesse. Quando ela vai dar à luz, não tem lugar. Quem lhe deu algo primeiro? Quem? Ninguém deu nada a ele. Quando está perto de 2 anos de idade, Herodes fica sabendo que nasceu um aí, que estão dizendo que vai ser o rei dos judeus, e Herodes, ele havia conquistado os judeus. O rei Herodes, por meio de Roma, tinha guerreado e já dominado. Disse, não pode, eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos, homens. De 2 anos eu vou matar. Deus aparece em sonho e manda José ir para o Egito. Para o Egito, hein? Deus não fala para José ir para Sião. Deus não fala para José ir para outros lugares melhores. Não, manda ir para o Egito. E se Deus mandar eu ir ao Egito, eu vou. Amém. Mas nós temos preconceito das coisas. Naamã logo disse, como já se viu, não tem rios bons por aqui, eu vou ter que me lavar no Rio Jordão, sujo do jeito que é o Rio Jordão. A ordem de Deus era lavar-se no Rio Jordão 7 vezes. E quando ele lavou, na 7ª vez ele se tornou limpo. Não ateme com Deus. Não ateme com Deus. Quem lhe aconselhou? Quem pode aconselhar a Deus? Quem pode dizer, Senhor, eu tenho 2 filhos. Esse é ruim e aquele é bom. Você viveu com eles há alguns anos. Deus já conhece eles. Deus fabricou o sistema nervoso de cada um dos 2 e sabe qual é o perfeito e qual não é. Porque antes de chegarmos aqui nessa leitura de Romanos, capítulo 11, diz de 2 gêmeos no ventre de Rebeca. Deus diz, antes deles terem nascido ou feito qualquer mal, Deus fala, eu aborreci Esaú e eu escolhi Isaac. Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú.
antes deles terem feito qualquer coisa. Puxa, mas por que Deus não deixa pelo menos eles nascer para ver o que eles vão ser primeiro? Como se Deus não soubesse as coisas. Aí alguém diz, Deus é injusto. Deus não pode predestinar, Ele predestina quem Ele quer. Deus não é injusto, Ele sabe primeiro. Antes deles terem nascido, ou feito bem ou mal, Deus disse, aborreci Esaú e amei Jacó. Aí vem essa resposta. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro o que Jesus teve na terra? Só uma coisa que fizeram a medida dele na terra. A cruz. Só a cruz. Existe uma lenda que diz, só a cruz ele tinha. Que coisa. Eu tenho casa, eu tenho esposa, tenho filhos, sou avô, tenho dinheiro, eu tenho tanta coisa. Vivi já 50 e tantos anos. Jesus viveu 33. Começou o ministério com 30 anos. Em 3 anos, um pouquinho ali, 3 anos e meio, ele fazer a grande obra. Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque é dele, tudo é dele, o amor é dele. A paz é dele, a alegria é dele, a revelação é dele, porque é dele e por ele, por meio dele. Salvação é por meio dele. É por meio dele, não é por meio do homem. E para ele. São todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Aí o apóstolo Paulo vai continuar ensinando assim. Rogo-vos, pois irmãos, Romanos capítulo 12, pela compaixão de Deus, eu rogo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transforme-se do que o mundo é, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, olha aqui, você só pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se transformando do que é esse mundo. Puxa vida, não se conforme com as coisas do mundo, não se conforme com a adoração do mundo, não se conforme, mas transforme-se pela renovação. Aí você diz, mas quem pode fazer isso? Deus renova. Eu estou para dizer que Ele tem me renovado. Eu estou para dizer, Ele tem me renovado. Ele cura células, Ele põe células novas no coração. Ele faz das células duras do coração, células novas. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que está dentro de mim e que eu sou dele. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual tanto de entendimento de Deus você tem, que é capaz de te renovar? Pense nisso. Qual tanto de entendimento de Deus? Você é capaz de fazer novo as coisas. Você mostra que você é capaz de se reinventar. Puxa, na fraqueza tira força. Pensa, como pode tirar força na fraqueza? Porque na fraqueza estão todos fracos. Na fraqueza estão todos sem força. Aí é a hora, não se conforme. Senão você fica conforme todos. Estão todos murmurando.
Só eu vou deixar de murmurar? Sim, só você. Porque não conforme-se com isso. Estão todos adorando o ídolo? Só eu vou deixar? Sim, só você. Não conforme-se com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Quem pode me dizer para você? Quem pode me dizer? Quem é o missionário grande que pode dizer: é isso, irmão fulano, para você? Quem pode dizer? Você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, irmãos, não sabemos nem a nossa vontade, quanto menos a de Deus. Você deve aceitar pela fé que você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fazendo conforme as Escrituras. Aí continua: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber. Aí, pegou agora. Se toda confusão, se toda divisão, se todo problema vem porque querem saber mais do que convém saber. Paulo diz que pela graça que lhe era dado, dizia a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Saiba, com moderação. Que saiba conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Puxa, aí esse é ensino. Onde que está a heresia aqui? Onde está a heresia aqui? Não está. Onde que cabe a seita aqui? Aonde? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, como vai todos os membros da igreja entender ou fazer conforme o fulano diz? Se nem todo membro tem a mesma operação? Nem todo membro tem. O ouvido só ouve. Que eu vou falar ouvido? Vai lá e fala. Ouvido não fala. O que fala é a boca. Boca, vai lá e escuta. Não escuta, não. Boca, não escuta. Querem fazer a boca ouvir lá? O que ouve é o ouvido. O que trabalha é as mãos. A mente pensa o certo e o errado. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, quer dizer, a mesma função. Assim nós, olha irmãos, olha aqui a igreja de Deus, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, um só corpo, não um só membro, um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Puxa vida, eu não sou membro de Cristo, eu sou membro de você. Somos ligados um no outro, e o Espírito que opera nesse corpo é o Espírito de Cristo. Está vendo? Um trabalha com a mão pega, o outro escreve com essa mão. Essa daqui já não consegue escrever. É a esquerda. Aí quer que o irmão fale daquela maneira. Ele não é para isso, ele, coitado. A operação dele é outra. Às vezes ele está no ministério da oração, o irmão. Às vezes o irmão está
no ministério da intercessão na casa dele, para que o líder, o pastor, o ensinador, o professor da escola possa chegar lá na frente e apresentar com sabedoria diante das pessoas. Mas nem todo tem a mesma operação, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou aquele que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça com cuidado. O que exercita a misericórdia, faça com alegria. Ninguém vai fazer a misericórdia triste, parece que forçado. O amor seja não fingido. Agora vai entrar numa parte muito boa, eu gosto disso. O amor seja não fingido. Oh, mas é ruim amor fingido. Misericórdia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Cuidado com você, cuidado com o seu próximo, para evitar ele, para evitar problema com ele, para evitar cuidado, não sejais vagarosos nos cuidados. É muito devagar, não se cuida. Tem que ser constante o cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha, que sejamos fervorosos. Aonde? No espírito. Por isso que o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Na hora de adorar a Deus tem que ser fervoroso. Porque na hora de adorar a Deus, não estamos numa missão fúnebre naquela hora. Aquela hora, sabe aquela hora? É como depois que os egípcios morreram, foram afogados no Mar Vermelho, eles atravessaram para o lado de lá. E houve alegria entre eles. E Miriam cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, agora é hora de adorar. Agora não vamos adorar chorando, não. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Ah, você tem esperança que vai tudo dar certo? Alegre-se nisso. Sede pacientes na tribulação. Ah, a tribulação está assolando. Seja paciente. Perseverai na oração. Tiraram até isso. Olha, nós vamos por oração. Perseverai nela. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Puxa! Comunique com os santos os seus problemas. Seja hospitaleiro. Abençoai aos que vos perseguem. Estão te perseguindo? Abençoe eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda diz mais: abençoai e não amaldiçoeis. Dizendo: ah, seja maldito aquele homem. Abençoai ele. Puxa, desarma Satanás. Porque Satanás luta com uma arma. E se você se armar da arma dele, a guerra nunca termina. Porque o argumento dele vai ser o seu argumento. Essa guerra que tem lá em cima na Europa nunca vai terminar. Porque o que um quer, o outro quer.
Uma hora que não ceder, termina. Então, o inimigo está aí, vamos dizer, maldizendo, eu abençoo. Inverte. Aí como é que ele vai? Você desarma ele. Aquele fulano, aquela fulana, quem quer que seja, está sendo usado pelo inimigo para semear discórdia sobre mim, sobre você. Eu abençoo aquela pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. O câncer sai do corpo, a enfermidade sai do corpo, mas vai amaldiçoando, vem um nó na garganta, um bolo na garganta que não sai, aquilo fica preso ali, entalado com aquele fulano na garganta. Sim, tem que tirar isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Tão alegre ali, alegre-se com eles. Mas eu nem sei porquê. Não tem problema, estão rindo, pode rir. Estão chorando ali, olha. Talvez está chorando por causa que perdeu alguém. Você passa com alegria ali? Não. Respeita a dor, até do teu inimigo. Respeita a dor daquela pessoa. Não passa rindo, não. Ele está em luto, está em problema. Sede unânimes entre vós. Agora entre os crentes, esse é pesado. Esse é um grande assunto. Sede unânime. Quem pode? Qual igreja que tem unanimidade? Qual casal que tem unanimidade? Qual lar, qual empresa que tem unanimidade? Que fala a mesma língua. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ali fora estão os ímpios. Vamos procurar as coisas honestas. Ali fora estão os que roubam. Ali estão os que fazem negócio errado. Ali está os que trapaceiam. Eu vou fazer um negócio ali. Se eu fizer algo também ali, eles vão entender porque a vida deles é fazer coisa errada. Não, você não vai fazer. Você é cristão. Você é nascido de Deus. E o que é nascido de Deus não peca. Você é crente aqui, na sua casa, lá fora, no seu trabalho, na rua. E agora? Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Tanto aos honestos como os desonestos, eu continuo sendo o mesmo irmão. Do jeito que eu faço um negócio ali, eu faço lá. Se faltou algo ali, eu vou lá saber se o meu negócio não foi bom, vamos resolver. Seja crente ou descrente. E Deus em primeiro lugar, porque Ele conhece o meu coração. Amém. O que adianta eu fazer errado ali e sair ganhando numa troca, ganhando num negócio e falar, agora eu passei para trás aquilo aí. E depois eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, me abençoa. Como pode eu encarar o trono da verdade de Deus com mentira dentro de mim? Como pode? Como pode eu encarar a perfeição do Deus Todo-Poderoso com rancor dentro de mim? Por isso Jesus ensina, eu não canso de falar, porque eu sei que tem muitos que estão fazendo ainda. Isso deveria ser tirado lá atrás. Quando orar, perdoai. Não perdoou e está orando. Em outras palavras, olha, se não perdoaram, não orem. Mas quando orares, perdoai. Porque se vocês não perdoarem aos homens, o vosso Pai que está no céu, Jesus ensina, não perdoará as vossas ofensas. Mas passam por cima e não perdoam os homens. E quer que Deus perdoe.
ensinamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Vamos fazer uma vingança? Não. Vingança pertence ao Senhor. Sim, pertence a Deus a vingança, não a mim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deixa, quando eu falei quase agora há pouco, antes da pregação, eu disse que eu entreguei todos os meus problemas a Cristo. Nisso inclui tudo. Deus vai recompensar. Eu entreguei o que me falaram, eu entreguei o que me fizeram, eu entreguei minha vida, tudo a Cristo. Tudo está com Ele. Eu não sei que jeito que Ele vai agir. Do jeito que Ele agir, para mim está bom. Já falei ontem orando e hoje em consagração eu falei novamente quando eu entreguei a Deus. Senhor, o que o Senhor fizer para mim está maravilhoso. Não me peço nada, Senhor. Venho aqui para te agradecer. Te agradeço, Senhor, primeiramente por mais um dia que eu pude descansar à noite e amanhecer mais um dia cheio de saúde. Quando eu virei da cama assim, não tenho nada. Cheio de saúde, Senhor, venho agradecer. Aí quando você começa a agradecer, Deus fala: nossa, que bom que meu filho está gostando de tudo que eu estou dando para ele, vou dar mais. Ele está agradecendo da saúde, vou dar mais saúde. Ele está agradecendo daquilo, vou dar mais. Aí ele te dá, você nunca agradece, ele pega e não dá. Fala: eu não sei se ele está gostando ou não. É só força de expressão isso. É só força de expressão. Senhor, obrigado, Senhor. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu recebi uma quantia tão boa em dinheiro. Eu nunca te agradeci, Senhor, da maneira que eu deveria. Mas eu estou aqui te agradecendo hoje, Senhor. Ele vai lembrar. E se é verdade dentro de você, Ele vai te recompensar com mais lá na frente. Muito mais. Ele sabe o que precisamos antes ainda de pedir. Ele sabe perfeitamente o que você precisa. Quem preparou você para vir aqui? Ele. Você se preocupou se o vento que você ia ser gerado era bom ou ruim, se tinha espinhos? Você não se preocupou com nada. Ele proveu tudo. Você pediu: Senhor, olha, Senhor, eu quero nascer em tal mês. Você não pediu, Ele pôs tudo perfeito para você. Por que agora ficar pedindo? Ele já sabe tudo. Agradeça. Senhor, eu agradeço por ter nascido de fulano e de ciclana, num ano tal, de ser aquele homem que trabalhou em tal lugar e tive problemas assim. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas seja o que for, aqui estou eu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Faça o que o Senhor achar melhor. Deus se agrada. Porque Jesus nos ensinou dizendo: orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a todos nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Hoje eu não vou pedir mais pão. Já comi hoje? Ou vocês acham que eu já preciso pedir para depois da manhã? Não, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Depois da manhã vai ser um dia que eu vou pedir, só o de hoje. Eu nem vou pedir, que em casa tem. Eu só vou agradecer. Mas se eu não estivesse num lugar desprovido, eu estaria agradecendo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui e vou tomar café. Que está escrito: o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mesmo que não tenha, daqui a pouco alguém bate: vim trazer café para o senhor, vim trazer bolo.
Você fala que milagre? Sim, Elias esteve lá, fugindo de Jezabel, e Deus ordenou aos corvos que levassem pão e carne a Elias de manhã. Pão e carne todo dia, picanha assada, sabe, contra filé assado para Elias, pão francês, aquele trigo antigo que não era um trigo feito no laboratório cheio de glúten, não, era o trigo original que não dava a glicose alta. Esse de hoje, o pão dá glicose alta, porque o trigo foi modificado na década de 90, final dos anos 80, ele aumentou o glúten dele de uma tal maneira, do jeito que aumentou o glúten, aumentou as doenças nas pessoas. Aqueles corvos levavam para Elias e ele bebia do riacho, todo dia bebendo água e comendo carne e pão. Ah, quem não quer? E Deus falando com ele, um dia o riacho secou. Aí Deus falou: Elias, eu já ordenei, tá? Eu já ordenei uma viúva para te sustentar, vai lá na cidade. Puxa vida. Agora, vocês acham que Deus tinha descido lá e falado com a viúva que ia chegar Elias na casa dela? Não tinha não. Mas ele já tinha ordenado. Porque senão, coitada da viúva, ela não tinha nada na casa. Ela ia dizer: Senhor, não manda ele aqui. Em casa não tem as coisas. Como eu vou receber o irmão que está vindo? Como eu vou receber na minha casa? Já ia começar a reclamar. Deus poupa as coisas. E daqui a pouco chega Elias no portão. Traz um caneco d'água e um bolo para mim. Puxa. Aquela velhinha fala assim: tua serva não tem nada em casa, a não ser um resto de água, um pouco de azeite e um restinho de farinha. Eu vou fazer um bolo pequeno para mim e meu filho, e vamos comer e esperar a morte. Elias diz: faça para mim primeiro, e não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela, nem água, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Ela foi, entrou e fez, e na casa da viúva não faltou. É milagre, eu acredito em milagre. Fui curado de uma hérnia. Deus de milagres. Deus que não é homem para mentir, não. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Vamos fazer isso? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Quer amontoar brasa de fogo? Dá de comer ao teu inimigo. Dá de beber ao teu inimigo. Não é para fugir dele, não. O inimigo teu passou ali, aquela mulher que tu não gosta dela, que ela falou de tu um dia, falou: senhora, está com sede? Olha, tem água aqui. Dá água para ela, ajuda. O que está precisando mais lá? Faça o bem. E Deus fala: olha, esse daí está crescendo na graça. Ele não é só um crente de religião, dizendo: eu conheço isso, eu conheço aquilo, esses estão todos perdidos. Não, 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 não. Aquele que não tiver pecado, atire logo a primeira pedra. Quem dos sacerdotes fez isso? Ninguém. Jesus olha e diz: mulher, cadê os acusadores teus? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, nem eu te condeno, nem eu, nem Jesus. Vai agora e não peques mais. Mude de vida. Olha, Ele te dá uma oportunidade. Quando Ele te der essa oportunidade, não deixa passar. É hoje, é hoje. Se Ele quer que eu mude agora, eu vou fazer o possível de receber tudo que é dele. Não é eu que mudo. Ele me muda. Assim mudou minha fé. Eu sinto o Senhor Jesus Cristo assim, ó, como eu respiro o ar. Essa agora sim, a Bíblia é uma nova Bíblia para mim. Agora sim. Essa sim é uma nova Bíblia. Essa é a eterna palavra de Deus. E ninguém pode acrescentar a ela. E ela não está faltando nada.
Porque a grande mensagem de toda a Bíblia, está no Calvário. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Amém. Pelo sangue carmesim, fomos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. E fomos comprados por bom preço. O que o outro vai fazer? O quê? Mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Diz ainda: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Oh, preciosos irmãos, sempre se pôr no lugar do outro. O espírito mais ruim que tem para se lidar é o espírito religioso. Existe um espírito religioso humilde e existe um espírito religioso exaltado. É terrível. Você tem que pedir graça do Senhor para lidar com todos eles. Um homem de Deus está sujeito a lidar com qualquer espírito de prostituição, espírito de bebedeira, espírito de mentira que rodeia em volta, e todo tipo de espírito ruim. E você não consegue expulsar da pessoa. Se fosse simplesmente sai, a pessoa tem que querer também. Tem que querer. Ele quer continuar na bebida. Pode orar, faça de tudo. Ele continua. Quando ele fala, eu quero ser ajudado, eu quero me largar isso. Agora a oração da fé tem poder. Porque ele quer também, ela quer. E nós constatamos que o mundo está do jeito que está porque querem continuar assim. Isso é lamentável. É lamentável. Mas aqueles que estão perdidos, achando estar servindo a Deus, existe uma verdade. E essa verdade é a Bíblia Sagrada está aqui dentro, toda a verdade. Examine ela. Jesus disse, examinai as Escrituras. Jesus disse, nunca lestes nas Escrituras? Paulo instrui Timóteo a estudar as Escrituras. Apocalipse diz, bem-aventurados os que lêem e os que guardam as palavras dessa profecia. Que adianta dizer, eu sou da Bíblia, e não examina ela. Que Deus abençoe e possa falar melhor em meu e em seu coração. Vamos ter misericórdia dos que estão perdidos. Vamos ter misericórdia deles. Dos que estão na idolatria, dos que estão perdidos na bebida, dos que estão nos jogos, na orgia. Vamos ter misericórdia deles. E pedir que Jesus se revele a eles, assim como se revelou a nós. E não se esgotou ainda. Jesus não parou aqui. Ele tem mais. A medida da fé vai aumentando todo dia. Nunca alguém diz, já conheço tudo de Deus. Já provei todo o amor de Deus. Ele tem mais. Existe muita terra prometida para alcançarmos pela fé. Depois que está na terra, em Canaã, tá, mas é mais. Olha para frente. Olha quanta Canaã. Olha quanta bênção. Olha mais ali, olha mais se você possuiu só essa parte. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele não é simplesmente o que a igreja tal fala. Ele é aquilo lá, e mais aquilo, e mais, 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 e nunca termina. Nunca termina. Ali está o conhecimento de Deus, o amor de Deus, quão insondáveis são os seus pensamentos. Vamos agradecer, vamos orar pelos necessitados, vamos pelos perdidos, pelos que ainda vão assistir esta pregação aqui, no lar que chegar, na casa que chegar, com muito amor. Eu peço que o Senhor Jesus tome conta da sua vida, tome conta do seu lar, da sua família e da sua casa.
e você seja abençoado e curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, nos dê a bênção. Ó meu Deus, nos dê a paz. Ó meu Deus, nos dê a graça, o amor verdadeiro. Não retire de nós o Espírito Santo. Faça nós continuar, meu Deus, com esse amor verdadeiro, a chama do Senhor acesa em nossa vida, que nós iremos em nome do Senhor e conquistaremos as portas do inimigo. Enfermidade, vai embora. Tristeza, vai embora. Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica, meu Deus, conosco, nos dando sempre mais da tua paz, mais do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém.